Uma decisão que atende o princípio da ficha limpa foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE decidiu barrar candidatos que tiverem as contas eleitorais rejeitadas das eleições municipais deste ano. A Corte não vai conceder o registro de candidatura aos postulantes a cargos públicos que não apresentarem a certidão de quitação eleitoral. Por 4 votos a 3, a Corte definiu que não concederá registro aos postulantes a cargos públicos que tiveram as contas rejeitadas até hoje. Há atualmente 21 mil candidatos nesta situação, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é documento necessário para a obtenção do registro de candidatura, sem o qual o candidato não pode concorrer. Em 2008, o tribunal, numa inovação, exigiu que para a quitação eleitoral os candidatos tinham que ter a aprovação da prestação de contas. Em 2009 veio uma legislação que alterou esse entendimento da Justiça Eleitoral para exigir tão somente a apresentação da prestação de contas. Em 2010, o tribunal, a Justiça Eleitoral, acatou esse entendimento e exigiu dos candidatos, para fins de quitação eleitoral, que eles tivessem tão somente apresentado essas contas. Agora, em 2012, numa inovação, o Tribunal Superior Eleitoral, ao exarar a resolução de prestação de contas que vai reger o pleito de 2012, exigiu novamente que se haja a aprovação da prestação de contas por órgão da Justiça Eleitoral. Caso não haja essa aprovação, o candidato ficará impedido de obter quitação eleitoral e, portanto, não conseguirá efetuar o registro de candidatura. Para o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, essa é uma decisão polêmica, mas que atende o princípio do ficha limpa. É necessário que aqueles candidatos que tenham problemas em suas contas também passem a ter agora algum tipo de barreira para poder se candidatar. Essa matéria ainda vai à apreciação do Supremo Tribunal Federal, ainda não é pacífica, mas é um caminho muito interessante que o Tribunal Superior Eleitoral adotou para tentar, mais uma vez, aplicar o princípio da probidade e da moralidade dentro das eleições para os cargos majoritários e proporcionais. Em 2010, o TSE tinha decidido que a simples apresentação das contas já era suficiente para a concessão do registro. Agora, com a decisão atual, não basta apenas apresentar a relação de gastos, mas sim não ter as contas eleitorais rejeitadas. Se isso ocorrer depois da posse do candidato, a sanção vai valer para as eleições seguintes. O TSE exige dos candidatos a discriminação de gastos com comitês eleitorais, material de campanha, pessoal, entre outros. Basicamente, o tribunal exige, primeiramente, que se observe todo o rito da própria resolução que fala sobre prestação de contas eleitorais com a apresentação dos documentos ali exigidos. Exige-se também recibos eleitorais, abertura de conta, obtenção de CNPJ e, obviamente, o que a Justiça Eleitoral mais observa é a transparência em si na obtenção desses recursos e na utilização desses recursos na campanha eleitoral. Há na própria resolução um artigo que descreve quais são os gastos que podem ser efetuados durante a campanha, fora aquele elenco. Obviamente, o candidato terá problemas com a fiscalização da Justiça Eleitoral.